Agora o exercício 321, e ele pede para a gente determinar m de forma que a função quadrática seja positiva para todo x real. E como a gente já fez aqueles vários exercícios, a gente já analisou isso diversas vezes, a gente sabe que para que a função seja toda positiva ou toda negativa, o delta tem que ser menor do que zero, certo? Então, primeira condição a ser satisfeita aqui, delta menor do que zero. E tem uma outra condição que precisa ser satisfeita, que é o coeficiente A. Porque se o coeficiente A for positivo, então ela vai estar toda acima do eixo x. Olhando o gráfico, é mais fácil de entender isso. Porque aí no gráfico, a gente vai ter, bom, eu sei que a minha função não cruza o eixo x em nenhum ponto, e eu sei que o coeficiente A é maior do que zero, o que significa que ela vai ter uma concavidade voltada para cima. E como ela não cruza o eixo x em nenhum ponto, então ela é toda positiva, certo? F de x sempre maior do que zero, isso daqui com delta sendo menor do que zero. E no caso, num segundo caso, em que o delta ele é menor do que zero. Delta menor do que zero. E a gente tem o a menor do que zero. Nesse caso, a nossa função f de x ela vai ser sempre menor do que zero, porque ela vai ter esse comportamento aqui. Tranquilo, vai estar toda abaixo do eixo x. Então, essas são as duas condições que a gente precisa que sejam satisfeitas. E ele dá a nossa função ali, pede para determinar o m satisfazendo essas condições. O coeficiente A é m, então eu sei que o m necessariamente, ó, ele não me deu um valor para o coeficiente A. Então, o coeficiente A é igual a m. Já vamos determinar os outros coeficientes, né? O coeficiente B aqui é igual a 2m menos 1. E o coeficiente C é igual a m mais 1. Se o coeficiente A é igual a m, então eu sei que m tem que ser maior do que zero. Primeira constatação que eu faço aqui. Eu vou até deixar circuladinho aqui. Agora o delta. O delta, ele é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E eu sei que isso tem que ser menor do que zero, beleza? Então, qual é o valor de b? b, 2m menos 1, menos 4, que multiplica a, que é m, que multiplica c, que é m, mais 1. Isso aqui tem que ser menor do que zero. Vamos carregar esse menor do que zero aqui para não esquecer dele. Aqui, ao quadrado, eu esqueci. Então, sempre que a gente tem... Vamos cancela com esse daqui. E aqui a gente fica menos 4m, menos 4m. Eu falar cancela também, já me assustei aqui, que já estaria tudo errado se ele cancelasse aí, né? Porque eu preciso determinar ele mesmo, o m. Então, vai ficar como isso daqui? Menos 4m menos 4m dá menos 8m mais 1 menor do que zero. Ou seja, isolando esse menos 8m menor do que menos 1, e aqui eu tenho valores negativos de ambos os lados, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar por menos 1, e sempre que a gente multiplica ou divide por um valor negativo, ambos os lados da desigualdade, a desigualdade é invertida. Então a gente tem 8m maior do que 1. Nesse caso, m maior do que 1/8. E aqui está o valor de m que satisfaz. E por que que isso é válido? Porque satisfaz as duas condições, né? M, ele é maior do que zero, então beleza. M maior do que 1/8 já satisfaz essa condição e satisfaz essa condição aqui, tá? Se eu tivesse obtido um M, por exemplo, sei lá, M menor do que menos 1/8, então já não, ele seria um problema, né? Porque eu preciso que o meu M seja positivo. Então, tá ok. É isso, exercício resolvido. Só de curiosidade, isso aqui dá 0,125. Na reta numérica, a gente vai ter o zero, e aí vai ser aqui, sempre positivo. A gente pode escrever isso também de uma forma mais bonitinha, então a gente pode colocar aqui, portanto, f de x, ela é maior do que zero para todo x pertencente aos reais, se m for maior do que 1/8.